Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar com você sobre falcatruas da Operação Lava Jato, principalmente no setor energético. Por isso eu vou te pedir um pouquinho de atenção, que é um vídeo que se estende um pouco mais, mas é uma informação muito importante para o seu gabarito de informações a respeito do que está acontecendo hoje no Brasil. Para contextualizar o caso, gente, eu preciso explicar para vocês como é que funciona a geração de energia elétrica na matriz energética brasileira. A gente tem três fontes principais de energia elétrica, que é a fonte hidráulica, que todo mundo conhece, através das hidrelétricas, a fonte nuclear, que todo mundo viu falar, principalmente por causa da construção de Angra 3, e a fonte termoelétrica, que pouca gente vê falar. O que acontece é que a fonte termoelétrica normalmente é operada por empresas privadas. A fonte termoelétrica é operada de uma forma muito complexa. Funciona da seguinte maneira: quando para de chover, falta água e os operadores das usinas termoelétricas cobram valores altíssimos de energia elétrica e têm lucros absurdos nesse momento. É o que aconteceu, por exemplo, há uns anos atrás, quando a eletricidade subiu de uma vez só. Faltou água, os operadores termoelétricos começaram a funcionar e a energia subiu lá em cima. Então eu vou começar a explicar para vocês como surgiram tantos operadores termoelétricos no Brasil. O governo Fernando Henrique abriu o mercado para a operação termoelétrica a partir de empresas privadas no momento que o Brasil viveu aquele espetáculo chamado de apagão. Apesar de que muitos especialistas não acreditam que aquele momento o Brasil ia sofrer o apagão, o Fernando Henrique fez todo um esquemão para abrir o mercado para a competição internacional e ele conseguiu, de certa forma, modificar a Constituição brasileira para permitir a participação internacional na geração da energia a partir de termoelétricas, que é a queima, por exemplo, de carvão, de óleo combustível ou até mesmo operado a partir de motores a diesel, no horário de pico onde a energia fica mais cara. Agora, sabe qual que é a diferença da termoelétrica para a hidrelétrica? A hidrelétrica tem um preço quase que insignificante, porque a hidrelétrica tem o preço de operação, porque a água é gratuita. Ou seja, a hidrelétrica é o preço de amortização do capital utilizado na construção. Gente, isso significa que para o capitalista, é muito interessante construir termoelétricas e mais interessante que construir termoelétricas é ter certeza que as termoelétricas vão operar. Então, como que eles fazem? Para ter certeza que eles vão ter mercado para o produto deles, eles sabotam a construção das hidrelétricas. É o que a gente viu acontecer, por exemplo, durante a construção de Belo Monte, é o que a gente tem visto acontecer com a construção de Angra 3, que é uma usina nuclear, termonuclear, que funciona com preço muito baixo de operação. Então vamos recapitular, gente. O que o capitalista faz? Ele protesta, ele paga protestos populares, por exemplo, aquela campanha do Índiozinho contra a construção de Belo Monte, para irem às ruas, protestarem e falarem que hidrelétrica é ruim, mas eles constroem usinas termoelétricas em sítios distantes onde ninguém vai protestar e você nem fica sabendo que a termoelétrica fica pronta, porque afinal de contas a termoelétrica não precisa de uma queda d'água. Então não precisa represar rio, não precisa de nada disso, mas tem um detalhe. Os danos causados pela termoelétrica, eles são globais e praticamente eternos, porque são insustentáveis. Você joga carbono no ar e aquele carbono fica e vai causando o tal do aquecimento global. E onde que entra a conspiração da Lava Jato nisso? O Brasil, para poder folgar um pouco a produção de energia, ou seja, o Brasil, para poder reduzir um pouco o consumo de usinas termoelétricas e ter um preço melhor de produção, o Brasil começou a construir a usina termonuclear de Angra 3. Nesse momento, eu vou abrir um parênteses e vou contar para vocês desde quando o programa nuclear brasileiro vem sendo sabotado no Brasil. Para falar sobre isso, primeiro eu preciso introduzir para vocês o que são as explosões nucleares pacíficas. A gente conhece a bomba nuclear, que ela explode e mata um monte de gente porque ela libera uma quantidade muito grande de energia. A explosão nuclear para geração de energia elétrica é basicamente a mesma coisa.
só que eles colocam a bomba para explodir num local muito pequeno, né, uma quantidade muito pequena de energia nuclear é produzida dentro de um espaço confinado e aquele calor é transformado em energia elétrica. A vantagem desse processo é que ele é muito barato. Então, a partir do momento que você coloca uma fonte de muita energia elétrica, barata, disponível na nação, a energia elétrica cai para todo mundo. Isso não é vantagem para os produtores de termoelétricas. Mais uma vez eu digo, eles ganham pelo preço spot, que é o preço que a energia está valendo no momento. Para eles é interessante quando a energia sobe o preço. Então, voltando a desde quando a energia nuclear é boicotada no Brasil. Durante o governo militar, o Brasil fez um acordo de tecnologia nuclear com a Alemanha. Naquele momento, os Estados Unidos tentou frear esse acordo nuclear de todas as maneiras e, inclusive, fez pressão na Alemanha para a Alemanha cancelar o acordo com o Brasil. O que os Estados Unidos queriam naquele momento é que eles viessem para o Brasil construir usinas termonucleares para vender energia para o Brasil. E não dá para nós, brasileiros, a soberania de produzir a nossa energia nuclear. Acontece que naquele momento a gente não tinha um governo como a gente tem o governo do Temer hoje, que aceita tudo que os Estados Unidos mandam, e naquele momento o presidente peitou os Estados Unidos e inclusive falou com a Alemanha: se vocês não fizerem um acordo de tecnologia nuclear com a gente, todos os negócios entre Brasil e Alemanha estão terminados. Naquele momento a Alemanha precisava do Brasil tanto para minério quanto para alimentos. A Alemanha manteve o acordo que inclusive a peça Marina Silva tentou cancelar alguns anos atrás e agora você sabe muito bem por quê. Porque ela ganha para isso. Então, gente, o que aconteceu nos últimos anos, em 2015, é que o responsável pelo programa Angra 3, que é o responsável pela implementação da tecnologia nuclear no Brasil, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. Exatamente, gente. Uma pessoa que estava cabeceando uma tecnologia de ponta no Brasil, capaz de reduzir o valor da eletricidade para todos os brasileiros e capaz de fazer com que as empresas geradoras de energia elétrica de capitalistas americanos ficassem menos lucrativas, foi um dos perseguidos pela Operação Lava Jato. A partir do momento que a gente vê uma pessoa perseguida pela Operação Lava Jato, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: aquela pessoa está fazendo alguma coisa para a população e contra os capitalistas. Mais uma vez, os Estados Unidos conseguiu interferir na soberania do brasileiro e conseguiu fazer com que o nosso povo trabalhe para pagar energia elétrica cara. O que os Estados Unidos começou a fazer há muitos anos atrás, que é boicotar o programa nuclear brasileiro, o programa nuclear de geração de energia elétrica barata dentro do Brasil, ele conseguiu em 2015 através do juiz Sérgio Moro. Muito obrigado e até mais.